sábado, 24 de setembro de 2022, tenho a satisfação de apresentar a palestra sobre os mistérios da mente humana, que ficará a cargo de Walter da Rosa Gomes. Por favor, velho, podem iniciar a sua apresentação. Vamos, então, compartilhar a tela. Vamos ver aqui. A tela com facilidade aqui. Nada ainda? Isso, agora estamos vendo a sua tela, falta só abrir o seu arquivo. Oxe, por que saiu daqui? Ó, é isso que eu digo, esse negócio... É só de minimize essa... Acho que você clicou no... minimize. Aí tem que compartilhar, tem uma setinha lá. Mas eu já saí daí. Olha aí. Não é confiável esse computador. Mas não, é só ir um pouquinho. Continuar. Vamos ver aqui. Isso aí. Voltou. Agora vamos ver. Coloque aí. Não, eu estou em outro computador, eu estou sem acesso ao arquivo que você me enviou. Tem que ser você mesmo. Esse aqui. Aqui está muito ruim. Eu vou sair para entrar de novo. Ok. Sair para entrar de novo. É por isso que eu não gosto dessa reunião. Pronto? Eu estou tentando voltar. Abra o PowerPoint. Abra o PowerPoint. Estamos vendo a sua tela. Abriu o PowerPoint. Estamos vendo essa tela. É só abrir o PowerPoint. Ok? Vamos lá. Estamos vendo a sua tela, né, com nós aparecendo. É só abrir o PowerPoint e o arquivo. Bom, está falando aqui parar de compartilhar, mas eu não estou vendo nada. Não, é abrir o seu arquivo do PowerPoint. Você não abriu ainda seu arquivo do PowerPoint. Se abrir, a gente vai ver. A gente está vendo tudo que está aí na sua tela. É o PowerPoint. Ele deve estar no rodapé. Agora. Agora está abrindo isso, o mistério da mente humana. Certo. A sua porta e fechar a porta do escritório. Só isso. Apareceu de novo. Aí. Ok, estamos vendo o mistério da mente humana. Perfeito. Também estou vendo, tudo ok. Pode começar, Walter, por favor. É porque eu fui fechar a porta, viu? Isso, Bem, vocês estão me ouvindo bem? Bem. Eu tive de improvisar essa palestra porque a pessoa que estava designada para fazê-lo
não pôde. Então, isso aí eu e Jaume conversamos ontem e eu já tinha essa matéria, o que facilitou. Então, vamos lá. Mistério da mente humana. Vamos aqui ao primeiro slide. Bom, nós temos mitos sobre a mente humana. Lauro Trevisan, que é um escritor famoso, né? Ele faz uma afirmação que eu acho ingênua. O poder infinito da mente. Por que a nossa mente tem um poder infinito? A mente individual, claro que não tem um poder infinito. Agora, se nós falarmos no todo, a mente, então, tem um poder infinito. Porque se o todo é infinito, o todo é onipresente, onisciente e, portanto, a sua mente tem onipotente. Então, o todo é quem tem o poder infinito e não a mente individual. Outra bobagem que eu acho é o percentual de utilização da mente. Como é que nós sabemos a capacidade da nossa mente para fazer uma estatística? Olha, nós só usamos 30% da nossa mente. Isso não tem nenhuma base científica. Isso é puro mito. Bom, a grande discussão é se entre mente e cérebro. A mente é um conjunto de todas as atividades psíquicas, de todas as informações. No entanto, é claro que, para alguns, a mente é um epifenômeno do cérebro, ou seja, sem cérebro, não há mente. E a mente não pode existir sem cérebro. Ou a mente é uma estrutura informacional que interage com o cérebro, sofrendo a sua influência e o influenciando. São posições antagônicas e cada um, naturalmente, admite uma delas. É uma coisa que a gente não pode fazer afirmações, não é, categóricas, porque está fora do nosso alcance. Se, na verdade, a mente ela apenas interage com o cérebro e não depende do cérebro, a morte não vai afetar a mente humana. Então, a mente sobreviveria à morte do organismo, mesmo que deixe de interagir com o mundo físico. Outra coisa, quem admite que o cérebro é que faz todas as atividades psíquicas, é que há hormônios ou substância química que produza no ser humano o amor, o ódio, a paixão, a saudade, o pensamento, a vontade, a imaginação, a inteligência e o sonho. Quer dizer, tudo isso é um resultado das interações sinápticas, né, de substâncias químicas. Então, nós pensamos em razão disso tudo? Bom, é uma questão, novamente, que não se pode tomar uma posição clara e definitiva sobre o assunto. Não é uma questão de ponto de vista. Então, uns admitem que o cérebro é hardware e a mente é o software. Então, o hardware, que é o cérebro, só funcionaria com a interação com a mente. No passado, Franz Joseph Gall estabeleceu uma teoria da frenologia, ou seja, cada ponto do cérebro correspondia a uma atividade psíquica, a uma forma de agir, de pensar, né? Mas isso não tem nenhuma comprovação científica. Então, aí nós temos as várias divisões do cérebro, né? Que todo neurologista pode
claro que confirma o lobo parietal, onde residem as informações espaciais, sensoriais do corpo, o lobo frontal, as funções cognitivas e emocionais mais bem elaboradas, o lobo temporal, as emoções, a memória, a audição, o processamento de informações sonoras e visuais, a amígdala, os sentimentos primários, como o medo e a raiva, o cerebelo, para proporcionar o equilíbrio do corpo, o controle e aprendizado motor, a música, a matemática e as habilidades sociais. A teoria da neuroplasticidade, ou seja, isso aí realmente já é uma comprovação científica. O cérebro ele é capaz de modificar-se. Ele não é uma estrutura física, imóvel. Ela é uma estrutura que está em permanente adaptação, segundo certas circunstâncias, emoções, pensamentos. Então, tudo isso faz com que o cérebro tenha uma neuroplasticidade muito grande. Então, nós temos aqui a mente. O que é a mente? A mente nós já vimos que é um conjunto de informações que se renova permanentemente. Claro que algumas informações ficam gravadas na memória e outras se renovam permanentemente. Até se diz que a pessoa, quando está saturada de informações, né, tem uma tendência a dar um branco. Por quê? Porque a filtragem se torna mais difícil. Porque a função da mente é filtrar as informações que estão lá. Mas se há uma pletora de informações, a coisa se torna mais difícil, né? A demora é maior, né? Então, a mente, o que é? É consciência e autoconsciência. Será que os animais são autoconscientes? É uma questão a ser debatida. Quer dizer, o animal diz, penso, logo sou. Ele sabe, ele é consciente do que está acontecendo no mundo exterior. Isso ele é. Até mesmo os micro-organismos são conscientes. Agora, os micro-organismos não dizem, as bactérias não dizem quem sou eu. Mas, então, consequentemente, consciência é uma coisa, mente é outra. A consciência faz parte da mente. Nós estamos conscientes da realidade ao nosso lado e no sono nós temos consciência de um nível diferente da realidade, porque o sonho é uma experiência do virtual, não é? É um mundo psíquico que a mente, quando dorme e sonha, interage não só com as lembranças que estão lá depositadas, mas também com as criações e, quem sabe, algumas estruturas desse mundo psíquico que nós não conhecemos. Bom, o nosso inconsciente é automático, ou seja, nós somos seres rotineiros, ou seja, nós temos uma programação para fazer certas coisas e fazemos sem qualquer preocupação. Nós datilografamos, mas não estamos olhando para o teclado. Ou seja, o inconsciente age rotineiramente, de maneira automática, né, sem precisar da observação. E ainda tem o inconsciente criativo, ou seja, ele elabora informações, né, cria imagens, sem que essas informações, essas imagens, já existam na memória. E outros admitem que há o inconsciente coletivo ou transpessoal, onde há uma interação permanente entre todas as coisas. Aí, no caso, nós estamos
as nossas mentes estão integradas nesse inconsciente coletivo. Agora, somente em raríssimas ocasiões, nós interagimos com esse inconsciente coletivo e obtemos informações que nós não poderíamos conhecê-lo a nível pessoal, a nível consciente. Bom, entre essas experiências em que não há um conhecimento prévio, nós temos, então, as aptidões psíquicas, que são estudadas pela parapsicologia. Então, a nível puramente físico, nós vemos da percepção. O que é a percepção? É a percepção da realidade não como ela é, mas como nós somos. Ou seja, apesar de nós sermos na mesma espécie humana, eu posso perceber a realidade de um modo e outro amigo meu de outro modo, embora possamos concordar na maneira geral, né? Eu não sei se, por exemplo, um de vocês está vendo a cor verde como eu vejo. Agora, que combina, combina. Realmente eu vejo verde, você vê verde. Mas não quer dizer que nós vejamos o verde como ele é realmente. Que, aliás, o verde é uma questão de vibração, né? Mas a decodificação disso é que pode variar de organismo a organismo. Então, na realidade, não há cores como nós vemos. Nós interagimos com vibrações e que se converte numa imagem colorida. Daí o daltonismo, que todos sabem que o daltônico ele confunde as cores, né? Mas a mente, ela também interage com a outra mente a nível consciente ou inconsciente. Esse é um dos estudos da parapsicologia, né? A telepatia. Mas para o parapsicólogo, a telepatia só existe entre pessoas vivas. É claro que isso não impede que o parapsicólogo seja espírita e admita que haja uma telepatia entre vivos e mortos. Essa é uma questão que não existe na parapsicologia, o que não impede de que o parapsicólogo seja espírita, seja católico, seja protestante, seja até materialista. Isso não tem nenhuma importância. Então, há várias modalidades da telepatia. A telepatia inconsciente voluntária, que é a regra geral, a telepatia consciente voluntária, ou seja, quando eu penso numa pessoa, tenho vontade de me encontrar com ela e, de repente, a pessoa me telefona ou eu encontro ocasionalmente com ela na rua, como se ela acolhesse aquele meu desejo, aquela minha intenção de encontrá-la. A telepatia, aliás, a involuntária, eu penso, mas não estou interessado assim, em enviar aquela informação. Agora, a outra é essa que eu falei antes, a telepatia consciente e voluntária. Eu quero ver se me encontro com uma pessoa amiga e eu consigo influenciá-la telepaticamente e nós nos encontramos, ela recebe essa informação. Na outra, eu apenas penso nessa pessoa e involuntariamente transmito a minha informação psíquica a ela, né? E, finalmente, nas experiências dos parapsicólogos, telepatia experimental, nos testes que nós fazemos, como, por exemplo, baralho Zener, né? A grande questão é o seguinte: Rupert Sheldrake admite, e eu concordo com ele, que o ser humano pode interagir telepaticamente com os animais, principalmente com os cães. Ele tem até um livro específico sobre o assunto, né? O cão parece que é um animal que interage telepaticamente com mais facilidade do que qualquer outro animal. Finalmente, há a hipótese de que nós interagimos com a mente coletiva e, por isso, estamos
entrelaçados. É a hipótese do entrelaçamento quântico. Tudo interage, tudo está entrelaçado. Agora, a conscientização, né, dessa interação é que é difícil, mas ocorre em certas circunstâncias. Eu estou falando ligeiro para dar tempo a vocês, né, também participarem com maior tempo. Nós temos a criptomnésia, que é estudada pela parapsicologia. São conhecimentos e habilidades inconscientes. Às vezes, nós temos certas aptidões, não sabemos. E, de repente, não mais do que de repente, nós passamos, por exemplo, vai fazer uma experiência, vai desenhar e desenha maravilhosamente, que é isso. Eu nunca aprendi e estou desenhando tão bem. Né? E outro caso é esse conhecimento, né, pode ocorrer, aí vem a hipótese espírita, né, que o parapsicólogo não discute, é porque numa vida passada, numa hipotética vida passada, por exemplo, eu era um pintor, eu era um escritor, né, e, consequentemente, em certas circunstâncias, eu passo a importar aquela minha, ou despertar aquela minha habilidade que está a nível inconsciente. Isso explicaria, por exemplo, certas psicografias, como de Chico Xavier, as psicopictografias do nosso amigo Gasparetto, de Rosemary Brown, né, a musicografia. Né? Há um caso interessante, por exemplo, xenoglossia, né? A pessoa falar um idioma que não conhece. Um caso clássico é de J. Belmont Rosemary, que ela lembrava de uma personalidade chamada Lady Nona, que viveu no Egito na 18ª dinastia. Esta senhora foi pesquisada por um egiptólogo chamado Howard Hume, né? E ele comprovou que aquilo que ela dizia era realmente o egípcio, era a linguagem do Egito naquela época. Aí nós falamos, né? A psicografia literária de Francisco Cândido Xavier, a psicopictografia de Luiz Antônio Gasparetto e a psicomusicografia de Rosemary Brown. Então, para os espíritas, tudo isso é produto da interação do médium, né, com o escritor, o pintor, o músico desencarnado. Né? Então, o parapsicólogo é cauteloso e diz que isso é pastiche, ou seja, a capacidade de alguém imitar o estilo de um escritor, de um pintor, de um músico. Né? Esse pastiche pode ser uma habilidade da mente humana. A psicometria é uma informação que se obtém através do toque de certos objetos. E então alguém passa a colher aquelas informações que estão gravadas no objeto. Outro é a personificação subjetiva. Vocês estão me vendo? Alô? Alô? Tudo bem? Tá, sempre que apareceu uma imagem diferente aqui. Não, Bem, estamos ouvindo. tá certo. Então, nós temos, além dessas personalidades, um grupo de egos alternativos. Nós não somos uma unidade. Nós somos papéis também. Ou seja, você se comporta de maneira diferente como pai, como filho, como neto, como avô, como um profissional. Em cada circunstância, você desempenha um papel e age segundo essas circunstâncias. Mas há casos mais graves, em que as pessoas, cujo ego oficial, ele às vezes é ofuscado
por outros egos que são ou parecidos com ele ou são diferentes. Então, há pessoas que têm múltiplas personalidades e há casos muito importantes, mas que seria realmente muito complicado trazer para vocês só numa reunião especial, porque há vários casos de personalidades alternativas, né, que estão estudados pela literatura da parapsicologia. Bom, o que é a clarividência? É você ver algo sem a utilização dos seus olhos. É uma percepção extrasensorial, que pode ser endoscópica, ou seja, a pessoa vê o que está dentro de um objeto. Tá? Por exemplo, Stefan Solvik, que era um polonês, ele é capaz de ler o conteúdo de um envelope fechado, saber o que se encontrava dentro de uma caixa. E a clarividência endoscópica, que é a clarividência à distância. Você percebe algo que está acontecendo em outro local. Aí você tem o próprio Solvik e Gerard Croiset. Inclusive, Gerard Croiset, quando era vivo, ele várias vezes ajudou a polícia a descobrir o destino de pessoas desaparecidas. Mas, veja, ele não acertava sempre. Ele, às vezes, se enganava. Mas, no fato de ele poder detectar onde se encontrava uma pessoa desaparecida, estando ela viva ou morta, já era um bom serviço prestado à investigação policial. E ainda a diagnose por clarividência, que era exercida por Edgar Cayce. Edgar Cayce era realmente um paranormal estranho. Ele, para obter esse fenômeno, vestia o pijama e dormia. E quando dormia, ele, vamos dizer, se transportava até o local onde estava a pessoa e fazia o diagnóstico da doença dela, inclusive até indicava qual a medicação específica. Mas esse é um caso raro, só aconteceu, que eu saiba, com Edgar Cayce. Bom, outra discussão é sobre o futuro. O que é o futuro? Futuro, não existe um futuro determinado. Esse negócio de viagem no tempo, vamos viajar para o futuro, isso não existe. Que futuro? Futuro são probabilidades. Você vai viajar para que tipo de probabilidade? Então, não existe um futuro pré-determinado. Existem probabilidades que, segundo as circunstâncias, se presentificam, o que é diferente. Daí a minha definição. A precognição é um conhecimento prévio do colapso de uma probabilidade em fato. Quando alguém diz, nada acontece por acaso, eu digo, bom, o que é o acaso? O acaso é a probabilidade não prevista que aconteceu. O acaso é isso. É uma probabilidade não prevista que aconteceu. É claro que o número de probabilidades é infinito. Então, quando nós dizemos que uma coisa é impossível, é uma afirmação realmente sem base científica. Como é que nós sabemos que algo é impossível? O caso clássico da precognição foi do Titanic, o afundamento de um navio que foi em sonho previsto por O'Connor. O'Connor, durante 3 dias consecutivos, ele sonhou com o afundamento do Titanic. Ele batia no iceberg, né, e afundava. Só que pensava-se na ocasião que o Titanic jamais afundaria, porque os compartimentos eram separados. Então, se o navio colidisse com um obstáculo, encheria e rachasse naquela parte, encheria só um compartimento, e não todos os compartimentos.
Só que o Titanic bateu de lado no iceberg e afundou, porque todos os compartimentos se encheram d'água. E outros também tiveram a mesma impressão, o sonho. Mas o clássico foi de Os Condor. Bom, a memória. Aí nós temos a glia, que muitos entendem, os biólogos, que seja uma célula que é capaz de reter a memória. Então, essa memória pode ser a curto prazo ou a longo prazo. A curto prazo, por que ela é a curto prazo? Porque não há um interesse de nós lembrar aquilo. Há uma espécie de bloqueio. Aquilo que nós realmente amamos e gostamos, realmente faz parte da memória de longo prazo. Às vezes você passa anos sem ver uma pessoa e, quando a vê, sabe o nome, lembra tudo o que aconteceu entre elas, durante todo o período. E, no entanto, uma pessoa que lhe foi apresentado ontem e também não houve assim, uma familiaridade, um interesse, daqui a uma semana a gente esquece até o nome. A memória pode ser visual ou auditiva. Né? Há pessoas que, por exemplo, os savants têm uma memória visual extraordinária. Eles gravam tudo que vê. Tudo. E a memória auditiva. Há pessoas que ouvem e não esquecem mais do que ouviram. Recordam todas as músicas que ouviu, né? Todas as orquestras que ele participou, enfim. É uma forma de memorizar uma realidade externa. Não porque haja interesse, mas é porque é uma habilidade que independe do interesse. A pessoa ouve o que quer e grava, ouve o que não quer e grava, vê o que quer e vê o que não quer e grava. No entanto, há um bloqueio, às vezes, que é o esquecimento, que ocorre, dizem os neurologistas, que é a perda de uma conexão. Então, um caso mais simples, que hoje está muito comum, que é o Alzheimer, né? Há uma perda gradativa dessas interconexões, cada vez mais a pessoa vai esquecendo, até que chega um ponto que ela não sabe nem quem é ela mesma, não conhece os seus familiares, não lembra nada, o que lembra, o que foi dito agora, daqui a pouco esquece. Existe um tipo especial de memória, que é estudado pela parapsicologia, que é a memória extracerebral. Né? A pessoa lembrar fatos que aconteceu com outra pessoa que ela não conhece. E que, segundo os espíritas, Ian Stevenson, Banerjee e o próprio Hernando Guimarães Andrade, tem casos interessantes em que essa memória extracerebral realmente é faticamente autêntica, ou seja, aquela pessoa existiu, aquela pessoa que a criança diz que foi ela em vida passada, existiu realmente. Agora, como é que acontece isso? Como é que eu interajo telepaticamente com uma pessoa que eu não conheço? Ainda é pior, com uma pessoa que não existe mais. Quer dizer, há realmente uma dificuldade, a não ser quem admite a hipótese da reencarnação. E há também, finalmente, a memória universal, ou seja, tudo que aconteceu e acontece existe no mundo virtual. Há essa permanente interligação entre fatos, informações no universo, interagindo. Bom, aí nós temos o Rafael Gardner e o Daniel Goleman, que estabeleceu vários tipos de inteligência. Né? A inteligência verbal, ou linguística, que é a habilidade para lidar criativamente com as palavras. Por exemplo, os escritores, né?
os oradores, os poetas, eles podem, vamos dizer, não falar bem, mas escrevem muito bem, têm uma linguagem, uma inteligência verbal muito boa. Né? A inteligência lógico-matemática, né? Que é a capacidade de solucionar problemas envolvendo números e outros elementos matemáticos. E também para a habilidade para o raciocínio dedutivo. A inteligência visual ou espacial, que a pessoa tem uma noção, essa pessoa não se perde. Ela entra numa outra, sai na outra, e se voltar àquele local, vai novamente andar pelaquela rua sem se perder, porque tem uma noção muito grande de espaço e do tempo em que esteve naquele local. A inteligência corporal, que é a capacidade de você usar com habilidade qualquer parte do seu corpo. Isso aí é com os bailarinos, né? As pessoas os trapezistas, né? Que têm essa atividade sinestésica, sabe usar o corpo de maneira diferente. Por exemplo, a pessoa que é ambidestra escreve com tanto a mão direita como a mão esquerda. Chico Xavier, em algumas ocasiões, psicografou mensagens diferentes com a mão direita e com a mão esquerda. Não tinha nada a ver uma com a outra, enquanto conversava com as pessoas. Temos também a inteligência musical. Pessoas que são compositores, que sabem, têm a habilidade de fazer tons diferentes. Né? Olha, fazer música pode ser até um hábito. Você faz músicas que parecem com a outra, como se fosse um plágio. Mas não é. É que há certos padrões musicais que são comuns. E a pessoa tem a capacidade de replicar aqueles padrões. Por exemplo, eu não sou compositor, mas quando eu pego o meu violão, eu faço músicas. Não é? Eu não acho nada disso, mas são músicas que são parecidas com outras músicas. Não é plágio, é pastiche, porque é diferente. Não é? Então, outras pessoas... Eu, por exemplo, não conheço uma nota musical. Eu toco violão de ouvido. Aprendi com o Zé do Carmo, que era um grande violonista. Ele também era da PR-8 na época. E eu aprendi. Eu já tinha essa habilidade de ouvir sons assim, no violão e reproduzi-lo. E, portanto, é claro que nem sempre o que eu solo, vamos dizer, corresponde, mas ao padrão original. Mas eu toco para mim, eu não sou profissional, eu toco para a minha satisfação pessoal. A inteligência interpessoal, que é essa habilidade que a pessoa tem de conviver com os outros, de saber aceitá-lo como ele é, de compreender os seus problemas. Isso é muito importante e poucas pessoas têm essa habilidade, não é? Há pessoas complicadas que qualquer coisa está assim, desentendendo com os outros. E há também a inteligência intrapessoal, que é essa capacidade de relacionamento consigo mesmo. O autoconhecimento, a capacidade de você gerar seus sentimentos em favor de seus projetos. Você ter sua autoestima, você saber lidar com seus conflitos, não precisar de conselho, você mesmo sabe resolver seus problemas, você tem uma capacidade enorme de prever algumas coisas, de como sair dessas coisas, de saber organizar qualquer coisa que lhe interesse. Isso é a inteligência intrapessoal, né? A outra é a inteligência pictográfica. Você sabe, por exemplo, fazer um desenho e qualquer pessoa entende
o que aquele desenho, aquela pintura representa. É a capacidade de informar através da forma. A outra é a inteligência naturalista. Essa capacidade da pessoa está interagindo com o meio ambiente. A curiosidade que você tem de estar lidando com a natureza, se adaptando às mudanças da natureza, não está dizendo que foi castigo de Deus. Você se identificar com os objetos, saber categorizá-los, né? E classificá-los, não só os objetos, mas as informações. Isso é muito importante para o cientista. Ele ter essa capacidade de organizar as informações e daí emitir hipóteses a respeito disso. Não é memorizar. Memorização não é compreensão. Há pessoas que têm uma excelente memória, mas que não compreendem aquilo que memorizou. E, finalmente, quando nós vimos os savantes, geralmente essa capacidade de ver as coisas e jamais esquecer delas. Bom, aí nós temos a imaginação. A imaginação, ela é um grande auxiliar da inteligência, porque a imaginação é livre. Nós imaginamos o que nós queremos. E, às vezes, a imaginação pode se tornar em realidade. Ou seja, é uma atividade criativa da mente humana. Porque a razão é analítica. Né? E a imaginação é criativa. Tanto assim que pode, inclusive, um dia converter-se em fato. Já a alucinação, não. A alucinação é uma percepção errônea que faz com que a pessoa não perceba o que está acontecendo, mas sim o que está imaginando que seja. Por exemplo, a pessoa vê fantasma. Não, eu vi um fantasma. Não, isso pode ser uma alucinação. Uma alucinação visual. A alucinação auditiva pode acontecer também. Você ouvir sons que não existem no mundo real, né? Como vocês sabem, eu passei por uma alucinação auditiva. Quando meu filho morreu, antes de ele morrer, eu ia para a Procuradoria. Naquela época era promotor de justiça, não era ainda procurador de justiça. Quando eu fui para lá, então, quando eu saí de casa, ouvi uma voz que disse assim: o Ulisses vai morrer hoje. Eu parei, nunca tinha passado por aquela experiência, e a voz repetiu novamente: o Ulisses vai morrer hoje. E, de fato, hora depois, meu filho morria. E a alucinação visual, eu tive aqui, como eu contei a vocês, 3 fantasmas que me apareceram. Um deles é uma pessoa viva, uma sobrinha minha, que passou e disse: oi, tio. Eu disse: oi, Carla. O que é isso? Essa alucinação poderia ser, ao menos com a minha sobrinha, que era viva, uma alucinação induzida por uma telepatia involuntária. Né? Bom, aí o que é mais importante é que os sonhos são uma realidade à parte. O que são os sonhos? Há várias hipóteses sobre isso, e naturalmente isso caberia uma palestra só exclusivamente sobre sonhos. E o mais importante são os sonhos lúcidos. Você saber que está sonhando. Porque você sonha, assim, você é um espectador dos seus sonhos. Você não interage com ele. Você não influencia. E no sonho lúcido, você é capaz de modificar os seus sonhos. Não está agradando, você modifica. Você dá uma outra interpretação. Não é? Olha, interpretação do sonho. Mas aí, essa interpretação do sonho é dos videntes, que diz, sonhar com o dente caindo é a morte da sogra. Sonhar com isso é a morte da... Enfim, há uma espécie de código de sonhos que não tem nenhum recomendo científico.
Existem também os sonhos pré-cognitivos, que foi o caso aí do Titanic, né? Quando, durante 3 noites consecutivas, sonhou com o afundamento do Titanic. São casos raros, mas mas acontece, apesar de ser muito raro. E os sonhos recorrentes. Você, vez por outra, sonhar a mesma coisa que você sonhou um dia atrás ou 2 dias atrás, a mesma coisa como se fosse uma gravação. E você tem a experiência fora do corpo e a experiência de quase morte. Seria realmente uma experiência de que a mente estava em outra dimensão, enquanto o corpo jazia dormindo ou em estado de coma, ou aparentemente morto, é uma questão em aberto que, naturalmente, nós vamos abordar aqui, dado a questão do tempo, né? Bom, aí temos ainda a ação da mente sobre a matéria e os seres vivos. Isso aí a parapsicologia já comprovou abundantemente, né? Em que há uma ação da mente sobre a matéria e também sobre os seres vivos, né? Por exemplo, o caso de São Cupertino. São Cupertino era um frade, né, que não é voluntariamente que acontecia isso com ele. Ele levitava. Ele era o santo voador. E vez por outra, quando ele entrava em êxtase, ele levitava na missa. Chegou a um ponto que ele foi proibido de realizar a missa porque ele levitava e o povo não prestava atenção à missa, prestava atenção ao santo voador. E também o mesmo caso acontecia com Daniel Dungler-Home, que jamais foi pego em fraude em suas levitações. A telecinesia é um movimento voluntário de objetos, não é? Pode ser involuntário, ou seja, objetos em movimento na sua presença, né? Nina Kulagina, ou Nina Kulagina, que era uma paranormal russa, ela voluntariamente obtinha um movimento de objetos. Metafanismo é o aparecimento e desaparecimento de objetos, né, num determinado local. Eu mesmo tive a ocasião, quando eu fiz experiências, mais ou menos quando eu tinha 25 anos, com o meu cunhado e a minha concunhada. A minha concunhada era uma paranormal formidável. E nas nossas reuniões, que duraram quase 2 anos, aconteceram fenômenos extraordinários de fotogênese, toribismo, pancadas, objetos que eram transportados, ideoplastia, uma mão que eu apertei. Né? Pois bem, então, flores caíam do teto, o chão ficou cheio de cravos. E uma ocasião, como eu já contei a vocês, essa mão materializada que eu apertei, que levantou a mesa a meu pedido, essa mão entrou na cabine e voltou com um ramalhete de flores e me ofereceu. Pois bem, então, esses fatos são examinados pela parapsicologia. Agora, o que é isso? Espírito? Ou é a mente humana que produz isso? Outro caso é de dobragem de metais. Aí você tem Uri Geller, Thomas Green morto. A pessoa diz, Uri Geller fraudou. Sim, ele fraudou, mas em alguns casos o fenômeno foi autêntico. Thomas Green morto, ele não afirma-se que ele fraudou, mas não há prova disso. Quando ele esteve na casa de um industrial, né, ele, certa ocasião, estava os amigos dele reunidos para um almoço, porque ele hospedava na casa de... Eu lembro, não esqueço o nome dele agora. Ele até fez uma palestra lá no Instituto. Ele acordava à tarde e, quando ele desceu para o almoço, estava a mesa posta, e ele disse, bom dia! Garfos, talheres e colheres entortaram na hora, à distância. Pois bem, eu esqueço o nome dele, talvez ele já me lembre no momento,
Ele ofereceu um painel desses garfos entortados, tinha até uma concha que você não entorta nem com a mão, nenhum atleta entorta. Eu emprestei um amigo meu, que era espírita, e ele nunca mais devolveu esse painel. A painel era impressionante. Pois bem, o poltergeist, todos já conhecem, né? Produzido por uma pessoa ainda numa certa idade, né? Da passagem da moça para de menina para moça, de menino para rapazinho e tal. E, consequentemente, não tem nada de espírito obsessor. Algumas pessoas acreditam que aquilo é obsessor, mas ao menos poltergeist que eu examinei não tinha espírito nenhum. E a impressão de imagem em câmera, na câmera fotográfica. Na época que havia, a câmera tinha filme, né? O Ted Sérgio conseguiu imprimir várias imagens na película fotográfica. E isso também é muito importante. Bom, existe a comunicação instrumental. No Instituto nós fizemos várias experiências, algumas interessantes. Quem é realmente fascinado por isso é o nosso amigo Ronaldo. Né? O Ronaldo é que tem muita paciência de ficar ouvindo essas coisas através do computador. Né? E na tecnologia, a Miguel Nicoletti conseguiu fazer com que um robô conseguisse, através de um braço, né, reagir ao pensamento. O macaco movimenta um braço robótico com um pensamento. Agora, que pensamento? Do robô ou da pessoa? Então, um objeto interage telepaticamente com a pessoa. Se for isso, mas é muito bom. Muitas coisas eu vou aqui pensar e os objetos vão fazer. Muito bem, arruma a mesa, aí garfo, faca, prato, sai tudo correndo e se organiza. Vai ser maravilhoso, eu não preciso fazer isso. Lava os pratos, aí a água vai, lava os pratos, vem a toalha, enxuga os pratos e coloca tudo no lugar. Se acontecer assim, eu vou tentar, naturalmente, interagir com os objetos. E, finalmente, a grande questão. A mente sobrevive à morte do corpo, isso também a parapsicologia examina, né? Porque se a mente apenas interage com o corpo e não é fenômeno, é claro que a mente pode sobreviver à morte física. Agora, se essa mente interage com as outras mentes de pessoas vivas, é outra questão que precisa ser examinada. E a informação sobre o além, nós pouco sabemos sobre o aquém, quanto mais sobre o além. Então, consequentemente, meus amigos, essa é a parte final. Eu espero não ter passado do tempo e agora estou à disposição de vocês para comentários, para outras coisas, e parece que nós temos ainda tempo suficiente para isso. Tá. Terminei. Agora vou ver se eu consigo sair, né? É um prazer. Amém. Amém. Fernando, Camilo. É só aquela parte ali embaixo, lá no Saí do ar novamente. É um problema, esse computador está um problema. Dá um cliquezinho aqui nessa dupla aí, onde tem Fernando, para poder ampliar a sua tela e aí parar de compartilhar. Não tem Skype. Dá um cliquezinho aí na parte onde tem a barrazinha Skype branca. Saiu? Saiu, agora saiu. Agora vamos ver se eu entro. Não, tá normal, tá tranquilo. Tá bom? Vocês estão vendo? Estamos me ouvindo e vendo. Tá bom. Bem, pessoal, vamos agora para a parte dos comentários, né, das perguntas, e a parte rica, né, das interações nossas. Então, temos aqui Fernando, né, Tavares, com a mão.
Por favor, Fernando. Eu queria começar parabenizando Walter. Estão me ouvindo bem? Estamos. Estamos juntos. Foi um tema muito extenso, né? Ele tentou, no caso, resumir, saiu muito bem, mas tinha algumas coisas que eu queria fazer alguns adendos. São muitos adendos, então eu reduzi os meus adendos para 1 ou 2 para diminuir o tempo de exposição da minha fala. Primeiramente é com relação à questão mente e cérebro. Então, o cérebro é a parte orgânica do substrato psicológico. Então, em linhas gerais, nós temos duas vidas, uma vida intrauterina e uma vida extrauterina. A vida intrauterina, oficialmente, se dá a partir do 3º, 4º mês de gestação. 3º, 4º mês de gestação até o 9º mês de gestação, quando a gravidez é a termo. Segundo a religião, pensamento teológico, a vida começa com a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí é o sopro divino, a vida já existe. Mas para a ciência, os órgãos só começam realmente a funcionar a partir do 3º, 4º mês de gestação, que é a fase que começa a fase fetal. Então, da fecundação até o 3º mês de gestação é a fase embrionária. Então, o espermatozoide, que é a célula masculina, o gameta masculino, se une ao óvulo, o gameta feminino, produz o ovo, e esse ovo, nesses primeiros 3 meses, ele se multiplica e, no fim do 3º mês de gestação, tem bilhões de células indiferenciadas. A partir do 3º mês de gestação é que começa a fase fetal, é que começa a haver a formação do corpo, propriamente dito, do soma. Então, aí começa a formar o cérebro, o coração, o pulmão, os intestinos, os ossos, o olho, boca, etc. Então, do 3º ao 9º mês, o corpo está apto a nascer. Então, quando termina o tempo gestacional normal, padrão, 9 meses de gestação, o cérebro da mãe manda uma ordem, através principalmente da ocitocina, que é um hormônio que contrai o útero para expulsar o feto. Aí, daí em diante, o feto passa a ter a vida extrauterina quando ele vem ao mundo. Quando ele chora, ele começa o pulmão dele respirar, porque o cordão umbilical que está levando oxigênio é cortado na hora do parto, e aí ele dá o primeiro grito e começa a chorar por conta da dor que ele sente, entre aspas, da expansão e retração do pulmão. Bom, mas voltando à questão. O fato é que nós temos duas vidas, uma vida vegetativa e uma vida de relação. A vida vegetativa começa no 3º mês de gestação e termina, entre aspas, no 9º mês de gestação. Ou seja, o corpo está apto para viver fora do útero. O coração começa a funcionar em torno do 3º mês, o intestino começa a funcionar em torno do 3º mês, os rins começam a funcionar em torno do 3º mês. Ou seja, uma criança, um feto com 6 meses de gestação, no útero da mãe, ela com o dedinho na boca, ela engole líquido amniótico e urina líquido amniótico. Ela engole líquido amniótico e defeca líquido amniótico. Ou seja, para começar o sistema digestivo a funcionar, para começar o sistema urinário a funcionar, etc. Agora, quando ela nasce, o coração, o pulmão, o intestino, o estômago, etc., já estão todos aptos a sobreviver. O cérebro é que está em processo contínuo de desenvolvimento. Então, o cérebro tem 6 meses de formação intrauterina e, na vida extrauterina, ele continua o desenvolvimento até a morte. Daí o ditado, morrendo e aprendendo. Então, quando o indivíduo tem 1 dia de nascido, 2 dias de nascido, ele só tem a vida vegetativa. O termo vegetativo é em vegetal, porque o coqueiro, a mangueira, o capim é um ser vivo. O coqueiro se nutre pela raiz,
o coqueiro respira pelas folhas, o coqueiro se reproduz pelas flores, pelos frutos, mas o coqueiro não tem consciência que existe. Então, o coqueiro tem apenas a vida vegetativa, que é o caso da criança recém-nascida com 1 dia, 2 dias de nascido. Ela não sabe onde está, ela não sabe quem é o pai, ela não sabe quem é a mãe, ela não sabe se é de dia, ela não sabe se é de noite, ela só sabe mamar, urinar, defecar e alguém cuidar dela, porque senão ela morre. Daí também é o coma vegetativo. Djalmir atravessando a rua, o carro atropela, bate na cabeça dele, ele tem traumatismo craniano, aí ele vai para a restauração em coma vegetativo. Em coma vegetativo, entendeu? Claro. Aí você fica comendo por sono. Só um protesto, o exemplo podia ter sido outro. Cuidado, meu amigo. Então, ele come por sonda nasogástrica, urina por sono uretral, etc., mas está, entre aspas, morto, em coma vegetativo. Quando o médico vê o eletroencefalograma e as linhas estão todas retas, o cérebro morreu, aí vem o atestado de óbito, faleceu. Se ele é jovem, pode doar o coração, pode doar o rins, pode doar, enfim, pode fazer doação. Um garoto de 14 anos, por exemplo, morte vegetativa, ele tem propensão a doar os órgãos que estão todos muito ainda rígidos. Mas voltando à questão. Então, vida vegetativa é uma coisa, vida de relação é outra. Vida de relação é o contato com a realidade. Relação não é de relação sexual, não. Relação é contato com a realidade. Realidade interna, que é consciência do eu, e realidade externa, consciência do mundo. Então, a criança recém-nascida, com o dia de nascido, 2 dias de nascido, ela não tem consciência nem do eu, nem do mundo que ela participa. E, principalmente, não tem juízo ainda. É uma função mental nobre, cognitiva. Então, a criança com 6 meses de idade, ela não tem juízo porque o cérebro não está desenvolvido a contento, tá? A fase adulta. E o indivíduo que tem um traumatismo craniano ou um estresse traumático e perde o juízo, ele tem uma regressão. Então, o louco, entre aspas, o transtornado mental, ele perdeu o juízo por uma situação, no caso, extrínseca à vontade dele. Ou seja, uma situação de estresse que compromete o equilíbrio da consciência do eu e da consciência do mundo, que em síntese é a saúde mental. Quando você está bem consigo mesmo e com a realidade que você vive, você está são, emocionalmente falando, ou seja, com saúde mental estável. Agora, a loucura é uma regressão, tanto que o suicídio, entre aspas, é uma tentativa de buscar a paz através da morte. Aí já vem outros instintos, outra dualidade, o instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de vida busca a paz e a plenitude e o equilíbrio através da razão. O indivíduo saber o porquê está sentindo, identificar as causas, solucionar as causas e encontrar a paz, deixar de sofrer. E a regressão é quando o indivíduo pode até, entre aspas, estar bem socialmente, rico, satisfeito com o casamento, etc., mas está atravessando um problema existencial muito grave, que o instinto de vida, que no caso o protegeria da morte, deixa de prevalecer e prevalece o instinto de morte. Aí ele dá um tiro na boca ou pula do 30º andar e acaba com a vida no sentido de que tu és pó e ao pó voltarás, e é aquela questão da filosofia hindu, que tudo tem energia e a energia volta à entropia, no caso, né? Ou seja, volta ao estado de plenitude e de paz através da regressão, entendeu? Então, todo mundo, entre aspas, tem medo de morrer. Até Jesus teve medo de morrer, no Monte das Oliveiras, ele suou sangue diante da eminência de morte. Mas acontece que ninguém quer morrer em sã consciência. Mas aí, quando o indivíduo perde o juízo, perde a capacidade de crítica, perde a autoestima, perde, sim, alguns valores cognitivos nobres, superiores, aí ele morre. Ele tenta o suicídio, e esse suicídio pode ser bem sucedido ou não. Depende das variantes. Mas o fato
Então, o cérebro é o substrato orgânico. É como o coração, que os antigos pensavam que o coração era a sede das emoções, do sentimento, do amor. Na realidade, não é. A sede do amor é o cerebelo, é o cérebro, é o sistema nervoso central, propriamente dito. E, no caso, a vida psicológica é uma função do desenvolvimento cerebral. A consciência é a função mais nobre das funções cognitivas, que são atenção, concentração, orientação, memória, senso, percepção, visão, audição, etc., proprioceptiva. O indivíduo sentir o estômago roncar, uma senso-percepção proprioceptiva, endógena, do próprio corpo. Mas voltando à questão. Então, o cérebro, anatomicamente, é a sede dos processos cognitivos e, dentre esses processos cognitivos, a consciência é a função cognitiva mais nobre do ser humano. Então, a consciência rege todas as outras funções. Atenção, concentração, orientação, memória, senso-percepção, humor, etc. Entendeu? Então, era só esse adendo. Se a consciência, entre aspas, que é uma função cognitiva, morre com a morte cerebral, aí é outro problema. Então, se existe vida, consciência extracorpórea, também é outra questão. E a ciência, a neurologia e a psiquiatria ainda não estão conseguindo responder. Mas são hipóteses, né? Mas o fato é que, materialisticamente falando, quando a pessoa morre, o cérebro morre, a consciência do eu e a consciência do mundo daquela pessoa deixa de existir. Ok? Outra coisa também é com relação ao sonho. O sonho é uma função mental também. O sonho é uma forma do indivíduo se comunicar com ele e com o mundo, com a sua consciência do eu e com a sua consciência do mundo. Ou seja, o sonho pode ser estruturado ou pode ser desestruturado, ou seja, um sonho com sentido lógico, e você interpreta a mensagem do sonho, ou um sonho com sentido ilógico, sem pé nem cabeça, que você não interpreta a mensagem. Quando o sonho é lógico, e você interpreta, eu vou jogar, sonha com a milhar. Se você jogar essa milhar de um bicho, você pode ganhar. Então, é um sonho com sentido lógico, um sentido estruturado. Esse sonho está muito mais perto do consciente. O sonho ilógico, sem pé nem cabeça, está mais perto do inconsciente. Lembrando que nós temos 5 maneiras, pelo menos até agora, de nós nos comunicarmos com o nosso mundo interno e o mundo externo e o mundo, no caso, interpessoal, que, em linhas gerais, é a partir do inconsciente para o inconsciente. A linguagem onírica, a linguagem visceral, você tem uma dor de barriga quando tem uma raiva, uma contrariedade, uma diarreia quando tem uma emoção. Então, a linguagem onírica, a linguagem visceral, a linguagem corporal, a linguagem escrita e a linguagem, aliás, a linguagem falada e a linguagem escrita. Só a espécie humana escreve. Desde os caldeus sumérios, há 5 mil anos de Cristo, que se descobriu e se inventou, melhor dizendo, a escrita. Cavalo se comunica, cachorro se comunica entre eles, mas não há linguagem por nós não codificada ainda. Mas o homem codifica a linguagem oral. O homem tem os idiomas, inglês, francês, etc. E a escrita, só a espécie humana escreve. Cavalo não escreve, cachorro não escreve, e muito menos árvore. Mangueira e coqueiro não escreve, e nem fala. Eu pediria só para abreviar um pouco, né? Okay. Então é por isso que eu queria só resumir a questão da mente e do corpo. O corpo, o cérebro é o substrato orgânico da mente, e a mente é uma função mental. É a consciência, é a atenção, a concentração, são as funções mentais. E aí, no caso, quando a pessoa morre, os materialistas admitem que você morreu, perdeu a consciência. E quando a pessoa, no caso, sonha, é uma forma de linguagem inconsciente profunda. Ok.
Era isso que eu tinha só para fazer esse adendo. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra para Walter. E depois para o próximo. Walter? Bom, é rápido. É claro que tudo é programado. Até os espermatozoides e o óvulo são programados. Tudo é programação. Então, dessa programação, tudo se desenvolve. O organismo é uma programação prévia e, consequentemente, nada, até mesmo os micro-organismos são programação. No ser humano, nós temos dois tipos de programação. A programação corporal, né, e a programação cultural. Então, são dois tipos de programação que nós temos. A programação que é específica do organismo, da espécie, seja ela o ser humano ou os animais, e a programação que é cultural, que varia de sociedade a sociedade. Então, são essas duas programações básicas com que nós podemos examinar justamente a experiência humana. Somente isso, porque o tempo está correndo com muita rapidez. O próximo foi Luiz, por favor. Está me ouvindo? Bem, bem. Está ouvindo bem? Estou. Bom, eu vou deixar aqui a questão biológica para entrar na questão. Está havendo ruído no seu som, Camila. Está havendo ruído no seu som, eu acho. Ruído no seu microfone. Mas está aberto o meu microfone. Está aberto, mas está tendo ruído. O que será? Agora está normal. Melhorou agora. Está normal? Melhorou. Posso falar? Pode. Eu vou deixar aqui um pouco a questão biológica para falar da questão morfológica. Uma imagem é sinalizada a partir de uma palavra. Daí, a resposta correlata à imagem sugerida. Isso pode configurar uma excitação sensorial real, substituí-la, fazendo-lhe, às vezes, agir como aquele estímulo real. Eu vou começar aqui mesmo pela palavra. De onde vem a palavra mente? A palavra vem do latim tem, e quer dizer conhecer, medir, apreciar, criar, são coisas da mente. Mas vamos partir agora para uma outra questão mais enclítica. O sufixo latino, formador de substantivos abstratos, date, como modo, maneira, estado, qualidade. Isso, a mente, na verdade, acontece no cérebro. Ela é um tanto ou quanto material. Mente. Mas mentalidade não é material. Então, mente é diferente de mentalidade. A mente
acontece por traços no cérebro e a mentalidade acontece por configurações. Então, mente é uma coisa, mentalidade é outra, muito embora derivada da mesma. Então, uma parte é incrítica à outra. Então, eu considero aqui a mente como ainda a parte material e a mentalidade como a parte espiritual, que significa modo, maneira, tal, é uma coisa totalmente abstrata. Essa é a minha avaliação dessa questão. E quero agradecer também aqui ao nosso comandante, nosso Walter, que nos presta tanto subsídio para que nós possamos avaliá-los. Isto é, comandante, porque significa Walter. Walter vem do germano, quer dizer senhor do exército. Então, nós somos aqui o exército e Walter é o nosso comandante. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. Você sempre com suas tiradas. Aí, deve passar a palavra para Walter para os comentários. Bem, depois dessa informação, eu não sabia que era militar, eu vou me demitir. Eu prefiro ser civil do que militar. Tá? E, portanto, uma vez despedido, eu deixo a palavra para os dois fazerem comentário. Então, o próximo na nossa inscrição é Alexandre, nosso primitivo Walter. Bom, eu quero dizer que Walter também é comandante de um exército de civis, e nós todos somos seus comandados e liderados. Onde se viu isso? Onde se viu isso, Alexandre? Bom, mas de qualquer forma, então, eu quero dizer que esse encontro de hoje, ele reafirma aquilo que eu digo sempre, né? Que quem participa de uma das reuniões nossas, eu não quer mais deixar de participar. Hoje, Walter fez realmente eu não sei como é que alguém pode fazer um sobrevoo tão vasto, num tema tão complexo como ele fez hoje. Em poucas palavras, ele tratou de temas extremamente, né, complexo e vasto, né? Tanto assim que o comentário de Fernando, que foi outra delícia de se ouvir, foi muito longo e também muito bom, muito pertinente. Eu aproveito, Fernando, para convidar você a fazer uma participação no Arte Agora, especificamente sobre sonho, né? Depois eu ligo para você para a gente conversar sobre isso. Mas, Walter, naturalmente, eu não tenho o conhecimento que tem Fernando para comentar essas coisas, mas eu queria falar de algumas coisas interessantes que me chamam a mente. Existe algo que se fala muito chamado glândula pineal, e se atribui a essa glândula pineal alguns poderes, né? E eu não sei exatamente se isso é mito, se essa glândula de fato tem poderes, e se aquela teoria da conspiração de que os governos tentariam matar a glândula pineal pela adição de flúor, pela adição de coisas nas águas, eu queria saber exatamente a tua opinião sobre isso. E uma outra coisa que eu falo em termos de poder da mente é o poder de que algumas pessoas têm de domar suas próprias reações. Se fala muito na linguagem neurolinguística, que essa linguagem ela é reveladora de alguns sentimentos. Por exemplo, através da análise de neurolinguística, se consegue apurar coisas do tipo assim, mentira ou verdade. E nós estamos vivendo uma fase da nossa história onde a mentira ela vem valendo muito, especialmente na campanha eleitoral, né? Eu lembro que uma vez nós falamos aqui e o Molina disse que tinha conhecido alguém que mentia de um jeito assim muito especial. E eu conheci também algumas pessoas que mentem sem piscar o olho. Quer dizer, e quem tem essa reação de controlar a reação do corpo
é também um fenômeno. Eu queria saber se você acha que esse dom que alguns têm de domar suas próprias reações físicas ao tomar algumas atitudes, se isso é uma capacidade que se desenvolve ou se é um poder das pessoas de dissociar as reações físicas à forma como elas agem. E, finalmente, eu queria comentar algo que eu soube ontem, não sabia. Ontem eu entrevistei no nosso canal o médico Cláudio Lacerda, que é uma pessoa extremamente competente, inteligente, sensível e que tem feito um trabalho magnífico. E eu perguntei a ele sobre as tendências dos transplantes, né? Quais são os avanços tecnológicos que poderiam interferir de alguma forma no objeto da ação dele, que são os transplantes. Ele faz transplantes renais, já fez mais de 1.700. Ele me disse uma coisa que transplante de fígado. Desculpa, é de fígado, exatamente, de fígado. E ele me disse uma coisa que me surpreendeu. Ele disse que a tendência é que, no futuro breve, se passe a dispensar as doações, porque vão ser valorizados os órgãos advindos de animais. Ele citou especificamente os porcos. E eu queria saber se nós temos algum tipo de comentário com relação a isso. Quer dizer, o homem que passa a ter metade humana e metade animal, e será que a reação do corpo vai ser a mesma? E aí eu pedia também que, se não fosse quebrar muito o protocolo, que a gente, além da opinião do Walter, também pudesse ouvir a opinião do médico, aí se o homem metade humano e um pedacinho animal, se vai mudar alguma coisa na forma dele comportar. Muito obrigado. E parabéns, Walter, parabéns mesmo. Obrigado. Estava agregando umas perguntas também, muito interessantes. Da pineal, né, essa questão dos transplantes, né, e da cultura, né? Tem bastante gente que acredita que aquilo ali é uma verdade. Eu queria responder a pergunta, as indagações de Alexandre. Primeiro, Alexandre, essas aptidões da glândula pineal não tem nenhuma prova científica. Isso é apenas uma imaginação que você decaixa, né? Glândula pineal não tem esse talento, não tem nada disso. O outro caso é cultural, que você falou, né? É puramente cultural. Hoje, você sabe que nós não podemos mais confiar na mídia. A mídia é justamente um órgão que toma posições dependendo dos interesses, não é? Daqueles que manipulam. E, consequentemente, infelizmente, a mídia se universalizou, você tem informação de tudo o que acontece em cada país, mas não sabe realmente se aquilo é verídico ou apenas uma composição. Há também alguns cientistas têm o desejo de melhorar o ser humano, inclusive criando uma raça biologicamente superior. Inclusive, fazendo com que, você falou agora, o homem tenha uma forma não só humana, mas associada a uma forma animal. Aí eu estou me lembrando agora da mitologia grega. Você tinha os centauros, metade homem, metade cavalo, né? O minotauro, metade homem, metade touro, né? As sereias, metade mulher, metade peixe. Será que os cientistas vão querer fazer isso com a raça humana? Centauros, minotauros, as garotinhas como sereias. Você gostaria de morar com a sereia? Né, Alexandre? Você gostaria de morar com a sereia? Não gostaria. Não. E também existe até amor entre um homem e um robô feminino. Você dormir com um robô feminino, transar com um robô feminino, tudo isso é mitologia tecnológica, né? Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso para não entrar nessas fantasias dos cientistas que adoram a inteligência artificial para esses fins.
Obrigado, Walter. O próximo inscrito sou eu, né? Levantei a mão. Jalmir, me dá a palavra só um pouquinho. Pô, não, Deus, seja... Olha, eu quero falar com o Alexandre. Ô, Alexandre, olha, eu vou postar aí a glândula pineal no IPPP mais tarde para você fazer uma avaliação. E não só a glândula pineal, mas também todo o corpo pineal. Eu vou postar mais tarde no IPPP, para que você possa fazer uma avaliação na glândula pineal, a epífise. Ok? Ok, muito obrigado. Obrigado, Camilo, né? Então, pela ordem de inscrição, o próximo sou eu. Parece que o Araci também quer falar. Depois, bem, meus comentários sobre... colocado. Também, campanha. Está bloqueando a minha... Não, está ouvindo, Guaraci. Vou colocar em mudo, porque está interferindo, por favor. Está ouvindo? Não, estamos ouvindo. Vou colocar em mudo. Estou falando, posso falar? Pode. A vez, você depois de mim. Aí eu ligo. Tá certo. Só para seguir a ordem. Na minha mão está levantando. Ok. Depois, logo em seguida, eu passo para você. Então, desculpa. Vou colocar em mudo só para não interferir, para o Luiz. Depois eu vou botar o você. Então, pessoal, voltando aqui ao que o Walter colocou, né, sobre o mistério da mente humana, né? Então, e ele falou muitos sobre alguns fenômenos paranormais, né? Falou sobre clarividência, sobre telepatia, né? Sobre outras questões que não paranormais, né? Sobre os savantes, né? Pessoas que têm habilidades assim, mas assim o que chama a atenção, primeiro quando ele fala em fenômenos paranormais, é aquela situação que a gente tem uma abordagem ocidental fisiológica, racionalista, né? E quando surgem fenômenos comuns da mente humana, como os tratados citados por Walter, né? Eles chocam um pouco, porque a rigor, né, você não pode ter uma comunicação mente a mente, ou a mente ela não pode ver, né? E na realidade, o que ocorre é que a abordagem nossa, a nossa, eu digo, ocidental, a gente considera que, né, isso vem dos gregos, né? Então, a origem nossa da valorização da racionalidade, ela é eminentemente grega, o mundo ocidental é baseado em valores gregos. Então, naquelas épocas, desde os pré-socráticos, né, eles começaram a ter uma interpretação física do mundo, né? Que era a água, que era o ar, né, que era o fogo, né, que era uma substância outra, né? Então, a racionalidade, ela preponderou sobre a explicação. E o que é que isso está implícito? É que existe uma realidade, né, objetiva, diferente da nossa, né? A realidade, ela é objetiva, né? Então, a mente é separada disso. Eu vou aqui colocar em mudo o de Camilo, né? Só para não interferir. Então, essa questão de uma realidade independente, né, é que começam os nossos problemas, né? Não tem outras culturas, você pegar as culturas da Índia, a abordagem é como que a consciência fosse primária. Nós não, entendemos que a matéria é primária. Né? Para a gente abordar, entender a realidade, temos que usar a nossa consciência. Então, os aspectos, né, modificados da consciência, alterados da consciência, que é quando surgem aí, né, de uma forma mais cotidiana, os sonhos, né? Alguns fenômenos assim incomuns, a gente começa a ficar perplexo. Né? Hoje em dia, eu digo de uns 30 anos para cá, dos anos 90 para cá, aí começou-se a falar, a trazer esses estados modificados, esses estados alterados, para um melhor entendimento da racionalidade. Então, as questões da meditação, né? As experiências
transpessoais, né? Então, o estudo de estados não ordinários, né? Como nós somos afetados, né, por drogas que são induzidas. Então, a questão mais antiga da mescalina, né, por exemplo, ou as drogas como o peyote, né, como mesmo a ayahuasca, né? Então, esse tipo de induções fisiológicas, né, levaram a estados diferentes, né? E aí depende da conceituação, né? Se considera modificados, consciência, alterados da consciência. Se fala também de experiências com outras realidades, né? Então, tudo isso aí dá uma mescla, né? Mas o nosso viés, né, é sempre, né, um viés objetivo, um viés que a racionalidade relativa, né, é superior, né, aos nossos aspectos inconscientes, aí tão bem trazidos aí por Fernando, né, desde a fase da gestação do feto até, né, a fase que nós nascemos, né? Então, todas essas coisas, ela tem um viés, né? Um viés, né, que é a racionalidade, né, que o estado de consciência é superior, é melhor para nós do que os estados modificados, né, as questões, né, misteriosas, né, como o Walter colocou aí no centro, né, da sua palestra, no título, né? Então, o que eu queria assim, os comentários de Walter sobre as dificuldades que nós temos ao valorizar por demais os aspectos racionais e considerar, né, como objetiva a realidade, e esses mistérios da mente todos nos mostram muitas abordagens diferentes e muitas vezes até mais ricas. Nessa questão da dualidade, tá? Mente consciente, mente inconsciente, estado alterado de consciência, que eu gostaria que você, se possível, né, ele enriquecesse seus comentários. É verdade, Jalmir. A ciência tem a grande vantagem de lidar com hipóteses. Quer dizer, ela não se dogmatiza, embora haja alguns cientistas que querem fazer da ciência uma espécie de religião, não aceita fatos novos, se imobiliza nos seus conhecimentos, nega tudo o que é de estranho ou que colide com as suas hipóteses mais adotadas. Então, a vantagem da ciência é quando a pessoa tem espírito científico, sabe que hipótese é sempre precária, sempre provisória, pode durar séculos, mas um dia ela poderá ser superada por outra hipótese e pode ser amplificada. Então, isso é que é importante e, infelizmente, nem todo cientista tem o espírito científico, mas um espírito até religioso, fazendo da ciência uma forma de religião. Obrigado, Rob, pelos seus comentários e por trazer as dificuldades que nós temos hoje, né? A ciência é tão valorizada, um aspecto totalitário, né? A diversidade hoje é uma das grandes dificuldades hoje, né? Uma ciência, na verdade, provisória. O próximo inscrito é Guaraci, né, que quer fazer seus comentários. Por favor, Guaraci, o seu telefone está mudo. É só. Estão ouvindo bem agora? Sim. Então, bem, eu peço desculpas por ter me atrasado, por questão de saúde, não ter ouvido a palestra tão significativa de Dr. Walter. Peguei uma parte do Dr. Fernando Tavares, que falou sobre cérebro. Realmente, o cérebro existe em regiões nobríssimas, porém, existe uma modificação recentíssima de uma cientista chamada Candace Pert e colaboradores, que pesquisam os peptídeos, são proteínas fracionáveis existentes no sangue. Descobriram que no sangue, no nosso sangue, existem neurônios e células gliais.
Ora, então você não pensa só com a cabeça, você pensa com o corpo todo. Porém, as células gliais quase ninguém fala e tem uma importância vital. Que as células gliais possibilitam o intercâmbio entre nossos neurônios, primeiro. Segundo, as células gliais nutrem os neurônios. Sem as células gliais, os neurônios não vivem. Terceiro, elas produzem novos neurônios, criam novos neurônios. Veja essa importância das células gliais. Você tem o corpo todo. Era isso que eu queria amplificar um pouco o que o Dr. Fernando estava falando sobre cérebro. E nós todos, a maioria, fala sobre cérebro. Né? E existe um livro também sobre telepatia em cães. Muito interessante. E há pouco tempo eu vi na televisão, para finalizar, um cãozinho branquinho, pequeno, morrendo afogado na piscina. E chegou outro cão assim maior, olhou, circulou, pegou ele pela orelha, puxou, salvou e ainda fez carinho no cão. Eu achei interessante esse fenômeno. Somente isso. Obrigado. Agora, passa a volta para... Sem comentário. Só eu queria fazer um adendozinho, posso fazer, João? Não, é claro, viu, Guaraci, que o cérebro é o órgão mais importante porque ele coordena as funções mentais cognitivas. Mas existem teorias que nossas células também têm memória. E nosso corpo também expressa memória. A questão do citoplasma, então a memória citoplasmática de todas as células. E a questão do intestino também, que tem certas bactérias que funcionam e interferem a nível neuronal, não é? Com a questão do humor, etc., e as funções mentais. Agora, o cérebro, logicamente, é o órgão mais nobre, porque da espécie humana é onde ele está centralizando as funções cognitivas, que são ditas as funções superiores dos seres animais. Mas o cachorro pensa, o cavalo pensa, não no nível que nós pensamos. Entendeu? E se comunica também, mas não no nível que nós nos comunicamos. A questão só de desenvolvimento. A espécie humana, entre aspas, seria a espécie mais desenvolvida. Sempre entre aspas, porque é tudo relativo, viu? Principalmente com relação à questão do corpo, da mente, do psiquismo e do somatismo, ou seja, do soma. Obrigado, Fernando, pelo complemento de informações. Mas isso, assim, que foi interessante, até nesse exemplo do Brasil, do Guaraci, né, de animais, né? E no caso psíquico, né, acho que ele citou a questão de telepatia por animais, ao que parece, tem um biólogo, né, chamado Luther Sheldon, que também agora é parapsicólogo, né? Ele se dedicou mais a esse tema, né? Tem até publicações disso. Outras espécies, ao que parece, né? Tem mais estudos, né, também, como cães, cavalos, até aves, né? Elas parecem que em determinados momentos apresentaram, né, há evidências que precisam ser melhor aprofundadas de relações com os seres humanos, por exemplo, né, e não seriam aquele condicionamento de mesmo horário, mesmas situações assim, que foram feitas experimentações, né, então de você ter a conta prova, né, então você lança a hipótese, faz variações, né, de testes, saíram bem, não parte e até você tem registro, né, bem isolado, cavalos, calculadores, coisa desse tipo. Mas, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Tem no próximo... Não, com licença. Vai ter uma segunda rodada que eu queria fazer somente uma observação. Terá. Se tiver questões, naturalmente terá. Se você quiser fazer... Quero sim. Mas qual foi o concluído? Eu até
Alexandre, né, disse, olha, suas preces foram atendidas. Então, nós teremos no próximo sábado o professor Fernando Buarque, da Universidade Federal de Pernambuco, né, que a área dele de especialização, de doutorado é sobre inteligência artificial. Né, e ele nos atendeu, assim, gentilmente, né, a fazer a apresentação e, com certeza, né, a gente vai ser enriquecido em vários aspectos para a gente hoje chama de inteligência artificial. Mas aí, não, Alexandre, aqui se você quer fazer a colocação... Obrigado. Nessa última frase, na última intervenção que o Fernando fez, vamos dizer, comentando uma observação que o Horaci tinha feito, ele comentou sobre memória de células e, enfim, ele falou na questão do intestino. Isso é uma coisa mais ou menos antiga, né? A gente sabe que a palavra enfesado, que se refere a uma pessoa que está com raiva, se a pessoa está enfesada é porque não tem as atividades intestinais regulares. Mas eu ouvi outro dia uma coisa que não sei nem se foi aqui, foi uma coisa que me pareceu muito, muito diferente. Era que em algum lugar do mundo, me parece que no Reino Unido, algum estudo teria trabalhado com o transplante de fezes. Ou seja, as fezes o intestino de uma pessoa teria sido completamente limpo e as fezes de uma outra saudável teria havido um transplante de fezes. E eu queria saber se vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido e se isso tem algum tipo de pertinência científica. Jaumir, eu queria falar, Jaumir, sobre isso, sobre esse assunto dele. Pode ser? Se alguém tiver, né, já aqui mostrou que quer falar. Depois do Guaraci. Obrigada a palavra. Por favor, Guaraci. Bem, nos nossos intestinos, a digestão propriamente dita se dá a nível do intestino delgado, propriamente dito. E o bruxismo, os doutos naquela época diziam que é um desgaste dentário, né? O corpo dorme, o cérebro não dorme. Então, o ranger dos dentes desgastam as cúspides dentárias, através do bruxismo. Mas a função intestinal influencia demais na boca. Eu discutia, faz uma placa meio relaxante e resolve. Não resolve em parte. No Congresso Mundial que eu fui em Paris, eu citei isso, que se o nosso intestino delgado, que a digestão se dá a nível do intestino delgado, não estiver funcionando bem, jamais o paciente será curado do bruxismo. Veja a importância dos intestinos. E, recentemente, Alexandre, cientistas pesquisando, tirando as proteínas esterilizadas em uma pessoa sadia mental e organicamente, né? Limparam, a bariátrica tem sido de contrato, porque eu tenho uma filha que fez bariátrica, e é horrível, porque ela é uma gorda psicológica, e remove as proteínas, as bactérias da colonoscopia, e injeta essas proteínas de uma pessoa sadia e cura. Veja a importância científica, que é como o Walter falou, o Dr. Walter falou. A ciência é mutante. Já teve prêmio Nobel, que hoje é uma aberração. A sangria é uma. A lobotomia é outra, de ergomonismo português. E tiraram o prêmio Nobel. Então, tudo é mutante na vida, me entender? Nas amizades, nos negócios e no amor. Somente isso. Pelos comentários. Se alguém não tiver, quer falar, acho que não. Volta, por favor. Acho que não. Bem, nós estamos terminando na hora que nós programamos, que era começar às 9h30 e terminar às 11h30. Exatamente 11h21. Então, raramente isso acontece. E é muito importante porque nós temos de padronizar esse nosso encontro para que possamos dar oportunidade que todos falem
que todos participem, né? Daí a minha preocupação de fazer a coisa de uma maneira sintética, para que todos possam participar e desenvolver o assunto também de maneira sintética, para que todos participem. E hoje nós vimos que chegamos ao horário previsto e programado, né? Eu e Jalmir falamos já várias vezes nessa necessidade de começar na hora e terminar na hora. Eu agradeço você pela exposição mais uma vez, por compartilhar com a gente, né? Realmente tem sido, né? Muito enriquecedor, né? O próprio Alexandre, né? Ele ressalta essa questão, né? Que os quadros têm sido assim, fantásticos e enriquecimento na vida. O pessoal gosta de diversos tipos, né? De cultura, de várias áreas. A sua apresentação sobre a mente, realmente a gente esclareceu, né, alguns pontos. Então, pessoal, muito obrigado e no próximo sábado nós estaremos aqui tema inteligência artificial. Obrigado aí a todos e até sábado. Até. Saúde e paz para todos.